Então, eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Páscoa. Páscoa é uma data, mas também é um acontecimento e também é um sentimento. Tudo isso junto e misturado. Como é um monte de coisa junto e misturada, eu resolvi vir assim, toda junta e misturada. Para começar, a nossa Páscoa está começando em abril. 1º de abril. Então, hoje todo mundo esqueça essa história de dia da mentira, porque agora nós estamos falando apenas de Páscoa. E a Páscoa, ela não começou com os cristãos. Não, de jeito nenhum. Existem outros povos, outras religiões que nem são cristãs, que também têm a Páscoa. E Jesus não era cristão, né? Porque cristãos são aqueles que seguem o Cristo. Jesus era judeu. E os judeus também têm Páscoa. Só que a Páscoa deles começa, ó, muito antes da história que a gente conhece e que nos contam nos templos, nas igrejas, na nossa casa. A história da Páscoa começa com os hebreus. Na época em que eles eram escravos no Egito. Mas não é que eu vim parar no Egito? Vamos ouvir um pouquinho da história de Moisés e entender como é que os hebreus deixaram de ser escravos e passaram de escravos a homens livres para começar uma nova vida. Beleza? Vou esperar então. Por volta dos anos 1291, 1212 a.C., um hebreu foi criado como um príncipe do Egito. Foi exilado após matar um egípcio e vai para a região de Midian, lá no Monte Sinai, onde estabeleceu família. Recebeu ordens de Deus no próprio Monte Sinai para que voltasse ao Egito para libertar o povo hebreu. Assim, Moisés enfrenta seu irmão de criação, o faraó Ramsés, na cidade de Pi-Ramsés. De acordo com as tradições bíblicas do livro do Êxodo, Deus envia as 10 pragas contra o Egito. Após as pragas arrasarem o Egito e o faraó perder o seu primogênito, ele permitiu que Moisés partisse com os hebreus. Segundo as tradições, Moisés atravessou pelo Mar Vermelho quando Deus abriu passagem para o povo hebreu. Ramsés, arrependido, resolveu resgatar os hebreus para retorná-los à escravidão e enviou seu exército contra eles, aproveitando-se da abertura do Mar Vermelho. Mas o mar acabou se fechando enquanto os egípcios atravessavam, arrasando o exército de Ramsés. E aí, gostaram da história? Então, depois de toda essa aventura, o que aconteceu? 40 anos no deserto, andando, procurando um lugar onde eles pudessem construir uma nova vida, uma nova sociedade, com novas leis, com um novo tudo. Seria a chance deles começarem de novo. E assim, os hebreus, que mais tarde se chamaram judeus, acabaram chegando a uma terra nova. Nessa terra nova, eles construíram tudo do jeitinho que eles queriam que fosse. E foi ali, no meio da terra dos judeus, né, dos hebreus, foi ali que nasceu quem? Jesus. Jesus era judeu. Maria era judia, José era judeu, todos aqueles amigos primeiros de Jesus eram judeus. Os apóstolos, os 12, todos eram judeus. Todos os lugares que eles passavam eram lugares onde eram judeus que moravam. Já naquela época, aquelas cidades todas eram comandadas por Roma. Aí não eram judeus, não. Mas cada cidade tinha o seu prefeito, vamos chamar de prefeito,
E esse prefeito era judeu, porque todos que estavam ali também eram. E ali Jesus nasceu, e ali Jesus cresceu, e com a família dele ele comemorava o quê? A Páscoa. A Páscoa que nem a gente. Comemorava a Páscoa, fazia festa com a família, com os amigos, fazia ceias, fazia tudo isso. E a nossa Páscoa de todos os cristãos começou quando Jesus já estava com 33 anos. É que começa a nossa Páscoa cristã. Nossa, 33 anos, ele não era pequenininho não, ele já era adulto. E ele foi com os amigos dele para a cidade de Jerusalém, onde eles iam comemorar a Páscoa judaica, que era aquela festa, aquela comemoração, porque eles não eram mais escravos, eles podiam ter suas próprias cidades, né? Suas próprias leis e adorar a Deus. Então, Jesus, como judeu e um bom filho, ele foi para Jerusalém encontrar com a família e comemorar a Páscoa. Mas, afinal, em que momento que a Páscoa dos judeus se tornou a nossa Páscoa cristã? Foi porque Jesus foi para a cidade de Jerusalém comemorar a Páscoa. E lá foi quando, depois da ceia que ele fez de comemoração à Páscoa com os amigos dele, a mãe dele também estava naquela ceia, as amigas dela também estavam. É porque quando a gente vê todo aquele quadro da Santa Ceia, mostra Jesus e os apóstolos. Mas a mãe dele estava lá também, porque ele foi comemorar com a família. E aí, chegando lá, veio toda aquela história que quem frequenta a igreja, quem lê a Bíblia, o Evangelho, quem tem o pai e a mãe conversando em casa sobre isso. E eu sei que todos vocês aqui da nossa turminha têm, porque a gente fez aquele questionário, conhecendo o aluno, e ali naquele questionário todo mundo disse que era cristão. Então, por isso que eu sei. E aí foi ali depois da ceia que Judas saiu, disse onde Jesus estava, Jesus foi preso, depois ele passou por várias situações ruins, depois disso ele foi crucificado, morreu na cruz. E depois de 3 dias, eis que Jesus volta. Jesus ressuscitou. Ele voltou dos mortos, ele começou uma nova vida, ele morreu na vida antiga e nasceu para a vida nova. Ué, vida nova? Acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso, agorinha mesmo. A Páscoa dos judeus. Eu não falei que a Páscoa dos judeus era comemoração porque eles não eram mais prisioneiros e podiam ter uma nova vida? A Páscoa dos cristãos também, porque a gente aprendeu a não ficar mais preso nas coisas ruins que a gente tem dentro da gente e a ter uma nova vida. Então, assim, toda Páscoa é nossa chance de ter uma nova vida. Você pode começar hoje, decidir hoje. Hoje é quinta-feira santa, 1º de abril de 2021. A partir de hoje, eu vou ter uma nova vida. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito, as coisas ruins que estão dentro de mim, eu vou tentar diminuir o máximo que puder, vou tentar ser mais obediente, vou tentar ser menos preguiçoso, vou tentar ajudar em casa, vou tentar fazer as pazes com o coleguinha, vou tentar não brigar com meu irmão por qualquer coisa, não é mesmo? Vou tentar entender o papai e a mamãe quando eles estão cansados, né? Vou tentar não me meter na vida do papai e da mamãe, porque eles são marido e mulher. Só vou me meter quando for para falar com meu pai comigo, minha mãe comigo. A mulher e o marido não é para criança se meter, certo?
Então, tudo isso são coisas que a gente pode resolver a partir de agora, imediatamente nesse momento. Igual eu resolvi que hoje eu ia ficar aqui com essa peruca, mais ou menos uma peruca cor-de-rosa. Mas amanhã eu posso mudar para outra coisa que eu achar mais bonita, e depois eu posso mudar para outra coisa que eu achar mais bonita, porque enquanto a gente está vivo, as coisas podem acontecer, pode mudar e cada vez para melhor. Então, vamos agora ouvir a música da Páscoa para poder a gente colocar tudo isso dentro da nossa cabecinha, tá bom? Presta atenção, que eu já vou.